noite, sejam muito bem-vindas, Juliane, quem mais está aí? Deixa eu olhar aqui, Pamela, boa noite, vocês estão onde? Põe para a gente também aqui a cidade. Quem mais? Que não colocou o nome, se puder escrever o nome. Pessoal, olá. Hoje a gente começa a nossa jornada sobre trabalho social. A gente já mandou para vocês um resumo, né, do que vai ser essa aula. Eu vou explicar, passar esse conteúdo aqui para vocês. E quem for chegando, coloca o nome para a gente, por favor. Deixa eu olhar aqui. Tânia, seja muito bem-vinda. De onde você fala, Tânia? Onde você está, Juliane? Onde você está, Pamela? Vamos ver quem mais. Tânia, da Vitória da Conquista, aqui da Bahia. Eu estou aqui em Salvador, Tânia. A gente está no mesmo estado. A Nilce é de Porto Velho. Nossa, não conheço Porto Velho, mas já ouvi muito falar. Sei que aí as questões sociais estão um pouco distintas do que a gente encontra aqui no Nordeste, no Sudeste. Legal a gente poder fazer essa troca. Cleonice, seja muito bem-vinda, boa noite. Se você quiser contar para a gente que cidade você é, que cidade você está morando, trabalhando, a gente agradece. Já vimos aqui que tem gente da Bahia, tem gente de Porto Velho, tem mais. Juliane do Rio de Janeiro, que máximo. O trabalho social no Rio é bem intenso. Eu tive alguns anos aí visitando o trabalho social na área de regularização fundiária. Há 2 anos atrás, a Prefeitura de Niterói também, outros trabalhos de regularização fundiária. São bem intensos mesmo o trabalho social aí no Rio de Janeiro. A Pamela está em Foz do Iguaçu. Gente, olha isso, a gente está ligando todos os pontos aqui no Brasil, que máximo. Estamos em rede, essa é a coisa boa da internet, a gente poder conversar com os nossos colegas que estão em vários pontos do país e trocar as nossas experiências e verificar quais são os desafios que nós estamos em relação a que os outros colegas também estão enfrentando. Essa troca é muito rica. E Cleonice Jarinu é São Paulo, Cleonice Jarinu é, né? Interior, se eu não me engano. A Natália, boa noite. Eu quero dizer bom dia. A Natália está na Austrália, já é minha aluna aqui no nosso curso Caminhos para a Elaboração de Projeto Social. Muito obrigada pela sua presença, Natália. Temos o Marcos, de Minas Gerais. Seja muito bem-vindo, Marcos. Eu tenho uma grande paixão por Minas Gerais, não sou mineira, mas eu brinco que se eu pudesse ter escolhido o estado para nascer, eu teria escolhido Minas Gerais, porque eu acho a natureza maravilhosa, acho a comida deliciosa, acho muitos pontos, muitos pontos positivos em Minas Gerais. Quem mais? Bom, então, falta 2 minutinhos para as 8. E aqui a gente sempre procura começar no horário combinado, no horário acordado, porque a gente entende que cada pessoa tem vários compromissos e separa um tempo quando assume uma responsabilidade, quando assume um compromisso para uma troca, para um aprendizado, para novas experiências. E da mesma forma que vocês respeitam esse horário, esse tempo, e chegaram aqui no horário, eu também honro e respeito o horário que a gente combinou. Então,
eu vou aguardar só mais 2 ou 3 minutos, porque são 8 horas e pouco agora, mais alguns minutinhos, e a gente já entra conversando sobre o conteúdo da nossa primeira aula do trabalho da jornada do trabalho social, que nós vamos tratar as 3 dimensões aí do trabalho social. Ana Laura, muito bem-vinda, Foz do Iguaçu também do Sul, né? Que interessante, a gente está fazendo aqui uma linha. Quem mais? Algumas pessoas mandando mensagem que não está conseguindo entrar agora. Não tem nenhum problema. Só mais um pouco. Pessoal, vou convidar vocês aqui para tomar um cafezinho, enquanto a gente está esperando aqui o pessoal entrar. Se a gente estivesse junto, né, no mesmo espaço físico, estaríamos todos tomando um cafezinho. Ô, Maria Neide, boa noite, Maria Neide, também é nossa aluna aqui no curso Caminhos para a Elaboração de Projetos Sociais. Seja muito bem-vinda. Ela é de Formosa, é Goiânia ou Goiás? Goiás, né? Eu sempre dou uma confundida. Nosso querido Eli, que também é um aluno aqui do curso Caminhos, e eu brinco, eu falo para ele que ele é um aluno super empenhado em todas as nossas aulas, dialoga aqui com a gente, é uma troca muito grande, eu fico muito contente com a sua presença aqui também, Eli. E mais, Regiane de Campinas, seja muito bem-vinda, Regiane, eu morei muitos anos em Campinas, minha família, inclusive, mora aí, conheço um pouco a política de habitação do município, trabalhei um tempo na Coab, trabalhei um tempo na assessoria, movimentos sociais, é realmente uma cidade que tem muita intensidade das movimentações. Maristela Belardo, de Santa Catarina, muito bem-vinda. Bastante gente do Sul, gosto bastante. E, como eu disse, gente, tomei esse cafezinho com vocês e vamos começar, então, a nossa aula. Ok, Ana Paula, posso começar? Ela que me dá o toque aqui. Pode, está liberado. Vamos lá. Bom, gente, o que eu preparei para vocês? Vocês receberam. Como a gente está gravando, só um minuto, Ana Paula, voltei. Como a gente está gravando, eu preciso dar a introdução aqui. Então, muito boa noite a todos, a quem está chegando agora. Depois, no final, também a gente volta para fazer uma rodada de perguntas. E estamos começando a nossa jornada do trabalho social. Serão 3 aulas hoje, terça, amanhã e quarta-feira. E hoje eu preparei para vocês uma aula sobre as dimensões do nosso trabalho, as dimensões do trabalho social. E como vocês receberam aí já um resuminho da aula, que eu sempre gosto de mandar antes, para que vocês possam acompanhar e para que vocês possam ter também o material de cada aula, acho que vocês perceberam que eu decidi trazer um pouco do nosso contexto, porque eu entendo que se a gente não consegue se situar, se a gente não consegue saber onde nós estamos agora, de onde viemos, onde estamos, a gente tem muita dificuldade de traçar o objetivo para onde a gente quer ir. E muitas vezes, todos nós somos muito críticos com o nosso trabalho, com o trabalho social. Muitas vezes nós ficamos muito frustrados, muitas vezes nós achamos que é o trabalho social que não está tendo o resultado necessário, ou que ele não atende às demandas que estão colocadas pela sociedade, pela questão social, pela questão urbana. E muitas vezes nós somos muito críticos com a nossa atuação e talvez, né, a crítica exagerada, assim, a gente conseguir parar e refletir o que é o nosso passado, o que é o nosso momento atual e o que são as potencialidades para onde a gente pode ir, talvez não fazer esse processo deixe a coisa ainda mais difícil, mais complexa e nos traga ainda mais e mais frustrações. Então, foi por isso que eu preparei para vocês esse resumo para a gente ter uma ideia. E, olha, preparei de 100 anos, não vou ficar demorando muito isso, é só para a gente entender mesmo.
Mas como a gente está atravessando, nesse momento, uma crise sanitária, e a gente teve exatamente uma crise sanitária há 100 anos atrás, um pouco mais de 100 anos atrás, a história ela é cíclica, ela vai se repetindo, e eu gostaria de lembrar vocês, então, de onde vem essa questão social, da ação social no Brasil, e como que a gente tem lidado com esses processos aí, em todo esse contexto histórico. Então, a gente está num paradigma socioeconômico, sociopolítico, econômico vigente de desigualdade social, e isso há mais de 100 anos, né? Tem escravidão para trás, aí tem vários outros processos. E a gente vem repetindo esse ciclo, né? Vamos falar bastante do Brasil, porque outros países conseguiram alguns rompimentos, conseguiram crescer também da forma da educação, na saúde, trazer um estado de bem-estar social que nós, no Brasil, não conseguimos alcançar. Então, a gente tem essas relações já estruturadas por um sistema que é estrutural, né? É a questão patriarcal, o racismo. Então, os economistas, os sociólogos falam que o Brasil ele vem no capitalismo tardio ou periférico, que vem daquele capitalismo que tem uma estrutura pautada no que não poderia ser rompido. Então, a gente consegue passar de um processo para o outro na nossa sociedade sem romper com essas estruturas de dependência. A gente consegue atravessar para a industrialização, consegue vir por esse momento que a gente está hoje, com as tecnologias todas avançadas, e, ao mesmo tempo, manter essa estrutura racista, machista, homofóbica e tudo isso que a gente conhece hoje. Okay? Então, e isso a gente está também com uma gestão conservadora, todo esse processo, todo esse tempo, né, mesmo que a gente tenha conseguido engatinhar um pouco na democracia, que vem depois da década de 90, que a gente vai entrar nesse processo, então a nossa Constituição tem 30 anos. Eu gosto de falar isso, gente, porque ela acabou de virar uma jovem, assim, né, que está começando a amadurecer. E muitas vezes a gente se sente muito frustrado por ter uma legislação que traz os direitos humanos, que traz os direitos fundamentais, que tem os princípios e diretrizes tão fortes na garantia dos direitos, e ao mesmo tempo, no dia a dia, no nosso trabalho, a gente vai vendo que isso não é respeitado, que isso não está expresso nos territórios, nas populações, nas comunidades. Pelo contrário, a gente tem no território toda a expressão da desigualdade, toda a expressão da exclusão social, toda a expressão dessa expoliação, dessa exploração da classe trabalhadora, e tudo isso está escancarado no território. E hoje a gente vê isso, inclusive, com esse outro olhar que vem da crise sanitarista, que vem dessa crise sanitária, desculpe, que vai nos mostrar que realmente a falta de moradia, a falta de saneamento, os problemas de 100 anos atrás, que são os mesmos que nós temos hoje, eles continuam e eles são a base para você ter essa situação que a gente tem, esse desgoverno todo que a gente está vivendo. Então, a nossa gestão conservadora, ela traz a nossa, desculpa, gente, eu tenho que falar que é nossa, porque é nosso país, é nossa sociedade. Muitas vezes a gente fala, mas eu não elegi esse cara, eu não votei nele. Ok, eu compreendo, é realmente muito triste, mas é o nosso país, é a nossa sociedade, e é um processo social que vem acontecendo por todo esse tempo. Então, essa gestão conservadora, ela traz o discurso da democracia, inclusive, que está expresso aí na Constituição de 88, e vai estar expresso, depois a gente vai ver um pouquinho mais daqui a pouco, na década de 90, quando a gente começa a passar por processos muito mais participativos, mais democráticos, mas a ação, ela é totalmente autocrática, ela é totalmente baseada nos interesses das elites conservadoras. Então, é aquilo que a gente fala, quem está aqui na área social, que trabalha um pouco com equipe multidisciplinar, com psicologia, com essas outras áreas que faz atendimento individual, acompanhamento familiar, a gente às vezes fala, mas é uma questão de dissonância cognitiva. Na verdade, a gente tem uma dissonância cognitiva muito grande, né, no nosso processo de construção da nossa legislação, no nosso processo de trabalho diário, junto com os gestores. Eu não sei quem aqui, né, daqui a pouco, se vocês já passaram por gestão, que fala uma coisa, faz outra, escreve aí no chat, né?
que eu já vou saber quantas pessoas já passaram por isso. Mas muita gente, a gente vai lá, discute o programa, o projeto, vê recurso, fala que vai ser, combina tudo com os técnicos, faz reunião com a comunidade, aí passa 20 dias, alguém chega e fala, está cancelado porque o vereador, ou fulano, ou o secretário novo não quer mais esse projeto, não quer mais esse programa. Então, vou continuar, daqui a pouco eu dou os outros boa noite. Então, assim, gente, isso é muito complexo. A gente faz, e aí nós saímos, nós profissionais da área, isso já aconteceu comigo várias vezes, saímos como pessoas que também não cumprem o que fala, que também não cumprem os acordos, porque às vezes a gente passou ali meses para chegar num acordo, num território, para acontecer uma grande obra, para acontecer um projeto, um plano, a questão da regularização fundiária, e daqui a pouco muda a gestão, ou muda um secretário, ou muda alguma coisa, e vem alguém e fala, está cancelado, não tem mais. Então, isso é o que a gente vem passando há décadas no nosso país. A depender do interesse, eu mantenho esse programa, eu mantenho esse projeto. Então, eu fiz esse contexto, essa trajetória de como fica o nosso trabalho, para a gente entender também como que nós conseguimos ampliar o nosso olhar, ampliar nossa visão nesse processo, como hoje nós estamos num outro patamar. Então, em 1920, a gente tinha uma situação sanitária, né, premente naquele momento, a gente tinha muito cortiço no Brasil, a gente tinha aí começando esse processo todo de favelização, essa questão toda da ocupação de territórios, e o trabalho social naquela época, eu não vou entrar aqui nas questões bem históricas, clássica, teórica, porque senão a gente não vai ter uma aula de 1 hora, tá, gente? Eu vou vir por cima, eu tenho certeza que todo mundo que está aqui também já estudou bastante isso. Mas a gente teve o serviço social, o trabalho social, há 100 anos atrás, muito ligado à questão da igreja, da religião, da caridade, de ajudar o pobre que não tem competência, que não consegue manter uma higiene na sua própria casa, que não consegue manter boas relações de vizinhança, então que ele precisa de uma orientação para poder se relacionar com o vizinho, para poder se relacionar com o território, para poder ocupar, ter mobilidade naquele local. Então, vem um trabalho social muito nesse olhar da caridade. Eu não estava lá 100 anos atrás e eu não sei como as pessoas escolhiam essa profissão. Quero ser assistente social, quero trabalhar na área social, quero fazer esse curso, eu não sei como que era. Eu imagino que há 100 anos atrás era um pouco mais complexo do que hoje. Hoje a gente vai, né, faz ensino médio, escolhe uma faculdade, vê o que quer fazer, vai ali com o nosso coração. Há 100 anos atrás eu não sei como era, mas eu imagino que muitas pessoas escolhiam essa profissão para ser mesmo uma alma caridosa, para ser mesmo uma alma que estivesse contribuindo para a questão mais de ajudar, né, a igreja, ajudar o mais pobre, enfim, vamos lá. Então, a gente vai ter aí, na década de 40, um processo de assistencialismo, de controle, de uma racionalização da assistência e uma transição também da visão, né? Daquele momento que estava começando toda essa ação social, a gente também vai ter uma transição de uma visão de que a questão da pobreza não é um caso de polícia, tem uma questão social por trás. Então, você já começa a pensar em que rumos vão ser dados para a ação social e que não seja uma política clientelista, que não seja esse viés, né, puramente assistencialistas, do viés do direito. Então, já se tinha uma visão de buscar esse viés para a atuação, para o trabalho social. E aí, na década de 60, a gente vai ter todo aquele processo, né, do movimento de reconceituação, a gente vai ter o trabalho social na habitação, né, no momento em que a ditadura estava chegando também, né, e depois havia a repressão e muitas outras questões políticas no Brasil, mas também foi um momento de muito investimento no Brasil. Foi um momento de criação do BNH, com fortes investimentos na habitação, com fortes investimentos no saneamento básico.
tinha investimentos internacionais, tinha investimentos do FGTS, era uma forma de controle do trabalhador, porque era um momento em que se fervilhava também, começava a se ter esses movimentos, havia um medo da igreja, do Estado, do socialismo, do comunismo chegar no Brasil, e tinha os sindicatos se fortalecendo, então essa questão da habitação é muito forte, a casa própria, o poder da casa própria, você tem uma carteira assinada e você financia uma casa em 20 anos, você não vai fazer greve e ser mandado embora, você tem uma casa para você pagar todo mês, você tem uma mulher e filho, uma família morando naquela casa, né? Pessoas que você está dividindo aquela casa, então isso era um viés muito forte de controle também, essas políticas, vocês percebem? E aí, na década de 70, a gente vai ter o Estado mais repressivo, né? mais policialesco, né? O seu poder de polícia atrás dos movimentos sociais, atrás dos sindicatos, restringindo o máximo possível, e, ao mesmo tempo, uma redução de investimentos na área social. Então, a gente tem duas coisas acontecendo. Reduz-se o investimento para as ações sociais, mas se aumenta os investimentos em infraestrutura, porque aí chega muito recurso internacional. Aí é o Banco Mundial, é o Banco Interamericano, aí vem vários financiadores colocar recursos para a questão da infraestrutura no Brasil. E o trabalho social, nesse momento, ele está num momento de fortalecimento mesmo, dentro da política habitacional, dentro dos territórios de vulnerabilidade, no processo de mobilização social, no processo das comunidades de base, né? Porque mesmo linhas da igreja, linhas progressistas de dentro da igreja, promoviam essa organização, essa mobilização social. Então, a gente tem ali esse momento em que o trabalho social está ganhando o espaço, está ganhando o território do ponto de vista de mobilizar as pessoas para que defendessem os seus direitos, para que defendessem uma sociedade mais justa. Então, a gente vai ter, nesse momento, uma intensificação da resistência contra a repressão, né? E isso em todas as esferas, inclusive nas esferas sociopolíticas, nas esferas em que a gente estava lá atuando fortemente. E na década de 80, a gente vai ter aí o que os economistas chamam de a década perdida, porque não teve investimento, porque o PIB que estava 7% foi para 3%, caiu para baixo da metade, então o país não cresceu, enfim, toda aquela questão, né? E, ao mesmo tempo, se formou muitas organizações sociais. Se vocês forem pesquisar Fórum Nacional de Reforma Urbana, a maior parte dos partidos populares e organizações se formaram nesse momento, porque é a hora que a gente vai começar a discutir a Constituição, né, as propostas que virão depois para a Constituição de 88. Então, na década de 80, é um momento em que, antes de aprovar a Constituição, tem a Assembleia Constituinte, e antes da Assembleia Constituinte, os movimentos estão se fortalecendo, já estão dialogando, já estão trilhando o caminho propositivo, de propor o que seria a Constituição brasileira, o que seriam os direitos fundamentais, como que isso se daria. Então, foi um momento muito rico para nós, quanto do ponto de vista da política, mas um momento realmente economicamente muito ruim. E o trabalho social, nesse momento, também se fortalece. Ele alcança outros eixos. Então, se antes ele estava mais voltado, se ele começou lá, né, em 20, em 40, naquela atuação que ele tinha de ver a questão da relação de vizinhança, da questão da higiene, agora ele está aqui indo para os territórios vulneráveis, falando, não, a gente precisa trabalhar a questão de geração de renda, emancipação cidadã, a gente precisa trazer outros eixos. Então, o trabalho social aí, ele vai ganhando uma outra especialidade, ele vai ampliando esse olhar dele, né? E aí também, claro, a questão, né, da Constituição, que também contou com vários grupos, a gente vai ter logo depois a regulamentação das políticas sociais, das políticas públicas, né? As políticas sociais de seguridade, as políticas públicas que são todas essas outras que também habitação, saneamento, cultura, educação. Então, assim, a gente vai tendo todo esse processo entre o final da década de 80 e a década de 90. Então, na década de 90, a gente vai ter
um processo também economicamente para o país ruim, porque na década de 80 nosso PIB decresceu, teve toda essa questão econômica, e na década de 90 isso vai se encontrar também com uma situação macroeconômica. Então, a gente vai passar por reestruturação produtiva, privatizações, precarização do trabalho, terceirizações. Então, na década de 90, a gente vai ter esse rebatimento com um grande aumento das desigualdades no país, logicamente. Se você tem a precarização do trabalho, se as pessoas não têm mais o seu sustento, logicamente que isso vai refletir nas desigualdades sociais. E do ponto de vista aí da profissão, né, do serviço social, do profissional do serviço social e do assistente social, a gente vai ter esse reconhecimento, essa reflexão, que é muito importante, das nossas contradições. Porque quando nós estamos fazendo trabalho social, nós queremos fortalecer o desenvolvimento social, nós queremos desenvolver a emancipação cidadã, mas, ao mesmo tempo, nós temos que lidar com as metas e com o objetivo do patrão ou do gestor conservador, que o interesse dele não tem nada a ver com o que a gente está propondo, né? Do ponto de vista ético-político, do ponto de vista, às vezes, da nossa própria metodologia, e a gente tem que fazer esse equilíbrio para não deixar de atender às demandas da gestão ou da empresa que está nos contratando, mas também não deixar de impulsionar a questão do fortalecimento social e da emancipação cidadã. Então, nesse momento, a gente vai ter um reposicionamento do projeto profissional, né? Um reposicionamento de que nós somos, sim, uma profissão que está voltada para os processos de construção social democrática em prol de justiça social. Então, isso por si só é um posicionamento político. E depois desse processo da década de 90, a gente começa, então, nos anos 2000, um outro momento de crescimento econômico e de regulamentação de várias políticas. Então, se antes, lá atrás, a gente tinha tido políticas como a LOAS, como o meio ambiente, agora a gente vai ter aqui o Estatuto da Cidade, a garantia do direito à cidade, a gente vai ter a habitação social, saneamento básico, mobilidade urbana, e algumas outras políticas vão ser regulamentadas aqui nessa década. E o trabalho social, ele se amplia muito, ele passa a ser inter, multi, pluridisciplinar, e ele vem em vários campos de atuação. Não sei se vocês já baixaram lá o e-book gratuito, trabalho, serviço social, campos de atuação, mas baixe, porque lá a gente coloca todas as áreas, todos os campos de atuação do serviço social, e é bem interessante, porque são várias políticas, é muito amplo, e tem muitas relações interdisciplinares, multidisciplinares, interdisciplinares, e isso é um crescimento, né? Um ganho, um enriquecimento da nossa ação, do nosso trabalho. E aí a gente vai ter, depois desse processo inicial dos anos 2000, vamos chamar aí uma efervescência de participação popular, nós tivemos aí o Ministério das Cidades, as grandes conferências nacionais, conferências estaduais das cidades, da assistência social, da saúde, várias políticas sendo discutidas, debatidas ao mesmo tempo, para que se criasse, né, um sistema para que cada município conseguisse, a partir dos seus recursos, atender às suas demandas. Então, a gente teve um momento entre 2000 e 2008 que nós estávamos num processo que praticamente todos os municípios do Brasil tinham conselhos de políticas. Todos os municípios do Brasil estavam debatendo com a sociedade civil e com as outras organizações a questão de como seria o planejamento dessas políticas públicas, como seriam os investimentos nessas políticas públicas. Então, foi um momento realmente que a gente pensava ali que, nossa, agora vai, sabe? Aquele momento que a gente fala assim, agora vai dar, agora pega, né? E, de repente, a gente leva esse susto, né? Em 2010, a gente vai ter de novo esse processo de uma crise macroeconômica, a gente vai ter aí todos esses processos que incluíram vários retrocessos, né? Como o impeachment, como a revisão de legislações. Então, legislação, por exemplo, como da regulação fundiária, que tinha
sido já editada lá no programa Minha Casa Minha Vida, vem e é revista para atender outros interesses que não de interesse social. Então, você pega uma legislação que foi feita para atender a população mais vulnerável, que está ocupando os territórios que precisa ter acesso ao direito à moradia, e passa ela para atender as pessoas que estão irregularmente em condomínios, em hotéis, em shopping, para resolver o problema da regularização da terra, né, da classe média, da classe alta. Então, perverte bastante, né, o porquê que existiu, que foi aprovada essa lei. Uma lei que foi aprovada com interesse social e depois perde o interesse social aí em 2017, quando é aprovada a REURB. E aí a gente vai ter também a questão do saneamento básico, uma tentativa de uma medida provisória para privatizar o saneamento do Brasil, que inclusive conseguiram, infelizmente, esse ano aprovar. Foi medida provisória, perdeu efeito, mas esse ano o governo conseguiu aprovar, que quer dizer que a gente agora fica, no processo futuro, nas mãos das empresas privadas na área do saneamento. Então, a gente vai perder a concorrência nessa área, como se a gente não pudesse mais, se os municípios não pudessem mais escolher com quem que eles vão ficar. É um processo bem complexo e traz, né, o processo de uma privatização, porque obriga os municípios a licitar o serviço de saneamento básico. Então, tem que abrir para a empresa privada, que com certeza tem muito mais condições de ganhar licitações, de abaixar preços, de espoliar numa empresa pública, várias questões aí envolvidas, e a gente não tem como saber onde isso vai dar, exatamente num momento como esse, né, que a gente está atravessando de uma crise sanitária. E se a gente parar para pensar, o saneamento básico, não ter saneamento básico chega a ser até uma questão de falta de inteligência, para não usar outro termo, porque o saneamento, ele também valoriza as áreas. Então, se a gente tivesse saneamento no país todo, a gente teria, além da questão da saúde, além da questão sanitária, a gente também teria os territórios, né, com uma outra valorização da natureza, do lugar, das pessoas, do próprio acesso, enfim. E aí, a gente, no meio de tudo isso, a gente vai sofrer aí tô falando nós, né, que trabalhamos na área social, uma estagnação mesmo dos projetos, dos programas e dos projetos, porque as políticas, elas são pensadas, elas vão ser desdobradas em programas e depois em projetos. E aí, nesse momento, a gente vai passar aí por uma estagnação de muitos programas, de muitos projetos, também começa de novo a ter essa onda de falta de trabalho também, sem contar o que acontece, né, nos territórios mais vulneráveis com essas populações, porque eu estou aqui dando aula, participo de várias bancas, vejo vários trabalhos, visito várias comunidades na faculdade, e o que a gente vê é uma coisa muito triste, são projetos que foram abandonados, tiveram investimentos, especialmente na geração de renda. Então, houve investimentos ou do governo brasileiro ou do Banco Mundial, foram formadas oficinas, cozinha comunitária, fábrica de geleia, e aquilo foi abandonado. Então, o técnico social, assistente social ou o profissional da área social que estava trabalhando vai embora e as pessoas não ficaram preparadas para gerir, né? Não ficaram preparadas para essa continuidade. E isso realmente é muito triste, porque a gente vê como que a gente não consegue ver as potencialidades das pessoas e dos territórios, às vezes, que a gente atua. Mas a gente vai falar disso daqui a pouco, não vou adiantar. E aí a gente vai ter agora, né, nesse momento que a gente está, coloquei aqui, a gente tem tudo junto, né? Uma gestão conservadora, uma crise sanitária, uma crise econômica que veio dessa questão da pandemia também, juntou, e uma crise de valores humanos. A gente vê aí todos os dias, quem vê bastante mídia, as situações que a gente passa, né, na nossa sociedade, que para 2020 chega a ser assustador, né? Porque a gente pensa, nossa, mas nós já somos humanos há tanto tempo e estamos com tanta tecnologia, temos acesso à educação, temos acesso a tanta coisa, e a gente ainda consegue se posicionar com tantos preconceitos, de uma forma tão vil diante das pessoas mais vulneráveis, e tudo isso realmente deixa a gente, né, achando que a humanidade, às vezes, eu penso, nossa, a humanidade precisa ficar mais humana, está faltando humanidade. E o que eu tenho observado no trabalho social, nesse momento,
é que ele vem se reinventando. Então, ele está se agregando nessa coisa de ser pluridisciplinar, ele está se interagindo na questão das redes de solidariedade, as cartografias sociais, todas as formas que se tem para se dialogar com outros profissionais, com outros projetos, com outros territórios. Então, o trabalho social, as ações sociais, elas vêm se posicionando em prol de uma mobilização, de um fortalecimento social, entendendo esse papel nosso, né, quanto profissionais da área, nosso, quanto as pessoas que escolheram uma profissão que, na essência, a gente precisa ser agente de transformação social. Então, se você escolheu, né, ser assistente social, se você escolheu ser um arquiteto, trabalhar com habitação, direito social, se você escolheu ser um pedagogo e trabalhar na área social, tem várias profissões, gente. Eu sempre falo aqui, a gente tem o serviço social como uma questão central, mas a nossa atuação, ela é interdisciplinar, ela envolve várias pessoas. É claro que cada um com a sua especialidade, né? Não tem como um atender a especialidade do outro, e a gente vai ver isso em uma das dimensões. Mas o trabalho, ele é conjunto, as capacidades são coletivas, é assim que a gente consegue gerar essa transformação que a gente busca, e eu tenho percebido que nós estamos conseguindo mais nos conectar, né, nesse mundo interdisciplinar. Então, a gente tem buscado um trabalho realmente que vá romper com essas relações de dependência, e isso fica muito claro nos processos que a gente tem visto aí no dia a dia e nos projetos que têm sido gerados com um olhar de autogestão para essas comunidades, para um olhar de um fortalecimento outro, que não é só quando tem um profissional por perto. Vou mudar aqui para a gente continuar. Aqui não é automático, não é um PowerPoint, não tem controle remoto, gente. Com a mão mesmo. Bom. Foi. Bom, aqui, então, eu coloquei um pouco desse cenário que a gente está vivenciando, né? Que é essa disputa de poder que desde esses 100 anos para cá é a mesma coisa, não mudou. É sempre as potências, as grandes potências, as indústrias, a superindústria, é sempre entre eles, os bancos, né? Quando a gente tem algum processo macroeconômico, como a gente teve, por exemplo, a bolha imobiliária em 2008, o que os Estados Unidos fez? Né? Socorreu as pessoas que ficaram sem casa? Não, socorreu os bancos. Né? Quando se começou esse processo de pandemia do Brasil, o que se começou a falar, como vai socorrer as montadoras, as concessionárias de carro, já se começa a pensar formas, já se começa então a pensar formas de socorrer as pessoas, as empresas, né, as elites, para que eles não tenham nenhum tipo de perda quando a gente passa por um processo de crise. E o trabalhador, ele sempre fica como responsável, culpado, estrutural de uma crise macroeconômica, de todas essas questões que a gente enfrenta. E aí, assim, o que eu quero falar para vocês, como é que a gente mantém, como é que essa elite mantém as desigualdades sociais tão tranquilamente? Nessa coisa que a gente falou lá no começo, dessa dissonância cognitiva. Porque o discurso o discurso são as legislações, né, de legislação nacional. A gente tem a LOAS, o SUS, o CIRIS, a Lei contra o Racismo, a Lei contra a Violência da Mulher, dos direitos humanos, e muitas outras legislações, não ia juntar todas aqui, realmente são muitas, e na ação, na hora de desenvolver a ação com os recursos do Estado para atender essas legislações, como que isso acontece? Acontece do ponto de vista da apropriação privada. Então, David Harris-Scalismo, e ele coloca essa questão da apropriação privada, da apropriação do público pelo agente privado, que são duas formas que isso acontece. Uma forma que é ilegal pela Constituição, mas enfim.
que é o roubo, a fraude, a violência, os monopólios, a manipulação dos movimentos sociais, né? Essa coisa do balcão, de tomar lá da cá, que coloca para todo mundo negociar e vai enfraquecendo, vai cooptando lideranças e vai enfraquecendo cada vez mais os movimentos. Então, tem esse processo que não é legal, que não está na nossa lei, e tem os processos legais, que são a captura das políticas públicas para uma geração de lucro, né? A apropriação dos bens naturais, das riquezas coletivas, o uso em benefício próprio do público por agentes do setor privado. Vou dar só um exemplo disso, deixa eu olhar o horário, gente, 20h35. Tem bastante pessoa aqui perguntando, a gente vai responder todo mundo. Um exemplo que eu vou dar sobre esse assunto é na política habitacional, porque foi o que eu estudei profundamente. Então, você tem ali a criação do Sistema Nacional de Habitação e Interesse Social, do Fundo Nacional de Habitação e Interesse Social, e no momento em que vem um momento de altos investimentos, que foi o último programa, Minha Casa Minha Vida, com 271 bilhões de investimentos, o mercado despreza toda aquela legislação, despreza todo o planejamento feito pelo Planab, que é o Plano Nacional de Habitação, despreza todo o planejamento feito pelos estados e pelos municípios para atender as suas demandas de habitação e cria um outro programa que é totalmente ligado a um agente financeiro, ao FGTS, não passa pelo Orçamento Geral da União, o acesso é direto ao empreendedor e altamente lucrativo para essas empreiteiras. E para quê? Buscando um pacote econômico, um pacote para resolver um problema das empreiteiras e do mercado imobiliário, que naquele momento atravessaria por uma crise. Porque como o Brasil tinha acabado de entrar nesse processo da financiarização imobiliária, entrando com títulos no mercado, essas questões todas, e a bolha estourou nos Estados Unidos, então eles iam pagar essa conta. E aí o governo vem e socorre. Bom, eu não vou falar desse assunto da financiarização, só para vocês perceberem como que o mercado, junto com o Estado, vem e captura. E nesse caso, você tendo que, para mim, né, foi uma coisa angustiante, porque a gente já tinha um Plano Nacional de Habitação, já tinha como que era para ser os recursos utilizados, já tinha como seriam os subsídios para que faixas de renda, como seria a aplicação por territórios no Brasil, onde estava o maior déficit para produção habitacional, onde estava déficit para melhoria, então você já tinha uma leitura disso. Mas o mercado vem, pega esse projeto, todo esse plano, e tira lá o que é benefício fiscal, tira lá alguma coisa de subsídio que é interessante para o mercado, e o resto despreza, cria um programa, captura o recurso, vai para o mercado, e, ok, o governo fez 4 milhões de casas no Brasil, a gente sabe em quais condições, né, periferização, falta de acesso a serviços, sem controle nenhum, teve pessoas que recebeu uma, duas e pessoas que estão na fila até hoje, nessa confusão geral aí, que a gente já conhece, já sabe como é. Então, o discurso que se tem, né, e eu ficava me perguntando, por que aprova a lei se não vai cumprir? Depois caiu minha ficha, exatamente porque eles não vão cumprir. Então, eles aprovam a lei, faz aquele teatro, fala que não vai, porque isso assim, isso é muito, não vai ceder e tal, depois aprova, mas sabe que não vai cumprir. Infelizmente, a gente tem conseguido algumas ações, mas é pelo Ministério Público, pela Defensoria, não porque o gestor, não porque essa gestão conservadora vá cumprir com a legislação, vá cumprir com as normativas do trabalho social, com as políticas sociais, com a política de assistência social, com o direito universal, a seguridade, porque não é interesse. Né? Então, muitas vezes, o que a gente está tendo é que recorrer a esses órgãos para conseguir minimamente cumprir nas questões mais complexas. Bom, e aí a nossa ação social, e aí todos nós, independente de ser assistente social, arquiteto, sei que tem pedagogo, tem advogado, tem várias pessoas que têm dialogado com a gente, é realmente trabalhar na luta por garantir esses direitos. Por quê? Nós conseguimos uma constituição e a regulamentação dessas legislações. Mas isso, ter o direito lá na carta, não garante o acesso a esse direito.
Então, o nosso trabalho, os nossos projetos, as nossas atividades, as nossas ações diárias, elas precisam estar nesse caminho, para que se faça cumprir esses direitos. Então, saúde, educação, moradia, saneamento, emprego, cultura, segurança e tudo que o cidadão deveria ter acesso e não tem, dado as desigualdades sociais que vêm da péssima distribuição de renda desse país. Quem viu um vídeo que a gente colocou semana passada, que a gente coloca lá a distribuição de renda, se prestar bem atenção, vai perceber. A gente fala 23 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza, mas mais de 50% da população numa faixa de um salário mínimo, uma precarização total do trabalhador, uma precarização total do trabalho. Então, nós que estamos nessa frente, né, precisamos colocar essas questões que são muito prementes em todos os processos, em todos os projetos, em todas as ações que nós estamos desenvolvendo, em qualquer local, comunidade, CRAS, CREA, CREA, a gente precisa buscar, né, incluir isso na nossa atuação. E entrando um pouco agora na questão das dimensões do trabalho social, quando aqui hoje a gente está falando mais da questão ético-política. Então, eu quero explicar para vocês. A gente vai trabalhar bastante essa questão teórico-metodológica amanhã. A gente vai falar de estratégias para o trabalho social, de resultados. E vamos falar dessa questão técnico-operativa na quarta-feira, depois de amanhã. A gente vai falar um pouco da nossa qualificação, né, dos nossos processos, das nossas habilidades dentro desse cenário como um todo. Mas aqui, de forma resumida, a dimensão teórico-metodológica parte do processo da gente conhecer a realidade, conhecer o cenário. Eu acabei de explicar para vocês um pouco do contexto que nós passamos nos últimos 100 anos e como o trabalho social vem se desdobrando desde então. E quando a gente chega em qualquer território, comunidade, local de trabalho, a gente precisa aprender a conhecer esse local antes, né, de ir para a ação. Porque muitas coisas não se conversam, muitos projetos, e isso acontece muito, eu tenho muito aluno meu relata a mesma coisa, e isso já aconteceu também comigo várias vezes, que o gestor ou que a empresa quer que faça um projeto X que não condiz com o perfil daquela população que está sendo trabalhada, que não condiz com o perfil daquele grupo focal que está sendo trabalhado. Então, a gente precisa começar a aprender, antes de pensar as metodologias, começar a refletir sobre o que a gente tem nesse lugar, sobre qual a leitura que a gente faz. Essa semana, uma das alunas que me respondeu, me falou que o diagnóstico socioterritorial é uma obrigação para todos os centros de referência da ciência social. Eu não sabia que isso era obrigatório, porque nunca ninguém fala que está fazendo ou que usa isso para definir as atividades, para definir as formas de atendimento. Quando você está no território, se você conhece as organizações que estão presentes, os equipamentos públicos que você tem ali, as problemáticas mais enfrentadas por aquela população, por aquela juventude, pelas crianças, pelos grupos de idosos, é muito mais fácil de você conseguir pensar como a sua ação pode, né, refletir, ajudar, contribuir para a transformação social. Agora, quando a gente chega, pega um pacote pronto e não consegue fazer esse processo de fazer essa reflexão, e eu não estou dizendo que a gente não tem que fazer, porque eu sei que muita gente fala, mas professor Isamara, se eu não fizer, eu vou ser demitido. Realmente, às vezes a gente está numa situação que a gente precisa fazer, mas a gente pode sim usar de estratégias para fazer aquilo que estão pedindo para a gente e, ao mesmo tempo, incluir no nosso diálogo, incluir nas nossas atividades questões voltadas para a emancipação social, por exemplo, né? Atividades voltadas para a emancipação social, porque não tem como a gente romper com as relações de dependência, isso vocês já viram aqui, do que a gente falou. A gente já tem uma Constituição, já tem um monte de lei, já passamos por uma década de participação social, virou fumaça em 5 minutos. Na primeira crise que o país teve, a participação sumiu, as arenas foram desmontadas, né? Com exceção de algumas que já são fortes há muito tempo. O SUS, por exemplo, a política de saúde, já tem um fortalecimento, já tem uma participação há décadas.
Então, ele se mantém, mas as outras arenas, elas sumiram, os conselhos da cidade sumiram, os conselhos de habitação sumiram, os conselhos de mobilidade urbana sumiram, gente, virou pó, fumaça. Por quê? Porque só dizer lá na lei que a participação cidadã democrática é obrigatória não basta. As pessoas precisam saber por que elas estão lá. Eu participei de muitos processos desses, de discussão, de planejamento, de mobilização social. E eu repito isso muitas vezes, repetindo. É foto, lista de presença, vai lá, explica e vai embora. Está feito o processo. Lógico que ia virar fumaça, não tem base nenhuma para se consolidar. A pessoa não sente participando realmente de algo que ela está tomando decisão e que ela vai ver o desdobramento daquilo. Né? Teve um processo de orçamento participativo, que eu acho bárbara a experiência de orçamento participativo, que se teve lá em Porto Alegre, que aconteceu lá na década de 90, eu acho. Não sei, gente, às vezes eu perco um pouco a questão das datas. Mas eu vi isso na minha cidade, quando eu morava em Campinas. E aí, fui lá, participei, tudo, e no final eu soube que não ia ser feito. As prioridades que foram discutidas por bairro, porque não tinha o recurso para fazer o investimento. Então, por que faz um processo participativo no município inteiro? Mobiliza as pessoas, tira elas de casa, convida para a oficina, discussão, se você já sabe que não vai cumprir, se é um engodo, entende? Então, assim, a gente já passou por isso. Também não deu. Por quê? Não deu nem tempo das pessoas em compreenderem o que era participação social. Não deu nem tempo das pessoas se situarem em quais os seus conflitos. Todo mundo que está aqui, eu imagino que faça algum tipo de trabalho social, ou trabalho com grupo, com comunidade, e a gente sabe como as pessoas têm diferenças, divergências entre si, dentro de um mesmo processo, dentro de um mesmo grupo que está buscando uma coisa que é boa para todo mundo. Imagina dentro de processos que tem N questões para ser definida, que tem N interesses, N organizações, né, segmentos, atores, agentes, tudo ali envolvido e cada um tem o seu interesse. Como que isso se desdobra? Volta lá para o balcão de negócios, você convence esse com um cargo, você convence aquele colocando o fulano, ciclano e o beltrano dele no grupo do programa de habitação, você convence, e volta de novo para aquele mesmo lugar. E as pessoas não conseguem perceber que enquanto a gente está se debatendo nesse lugar de não conseguir sentar e fazer uma construção coletiva das nossas capacidades coletivas para esse enfrentamento, toda vez que eu tenho um benefício particular, pessoal, em prol, né, por cima de me silenciar em relação a uma coisa que é do coletivo, eu estou prejudicando todo mundo, eu estou prejudicando meu filho, meu neto, quem vê depois. E se as pessoas não sabem disso, não conseguirem alcançar essa questão, vai sendo cada vez mais complicado. Então, o nosso trabalho é muito árduo e é muito sério, porque no nosso dia a dia, cada dia, com cada pessoa que a gente conversa, cada atendimento que a gente faz, cada grupo focal que a gente trabalha, nós temos essa missão de acordar as pessoas para dizer, olha, nós estamos aqui, tem diferença, vamos aprender a respeitar as diferenças. Não existe processo democrático sem aprender a respeitar as diferenças e sem aprender a perder. Quantas vezes vocês assistiram a mesma cena? Um grupo que perdeu uma situação, eu vejo muito isso em planos nos municípios. Um grupo que perdeu uma proposta, fica esperando ter uma reviravolta ou chegar alguém, um diretor novo, alguma coisa assim, para aquilo não valer mais e ele poder propor o que ele acha que é, porque não aceita essa construção coletiva. É coletivo enquanto atender ao meu interesse. Quando não atende o meu interesse, aí eu tenho uma objeção e a gente não consegue mais caminhar. Então, é uma questão muito complexa. Todo mundo que trabalha com associação de moradores, com desenvolvimento comunitário, eu sei que enfrenta isso todo dia, né, na carne, né, porque as pessoas ainda não conseguem compreender que o objetivo coletivo principal é maior que as nossas rinhas, né, com as nossas diferenças, com eu não gostar, não ir com a cara, com as nossas antipatias. E enquanto a gente não consegue formar isso, a gente não consegue consolidar essa base de uma ação, de uma mobilização e de um movimento para um enfrentamento dessa gestão conservadora, dessas elites que continuam mantendo um sistema de controle baseado exatamente nisso, no medo, né, num sistema de mídia de enganação, dando fake news para todo lado,
todo mundo acredita em tudo, não consegue achar o caminho de saber o que é real, o que não é. E isso, a gente está aí continuando no meio dessa confusão toda. Então, nós todos, hoje eu estou falando para vocês, está falando da dimensão ético-política, mas a dimensão teórico-metodológica vem da gente saber essas vulnerabilidades e não é só no amplo aspecto, não é só, porque eu trabalho com um grupo de 10 pessoas. Ok, se um grupo focal de 10 pessoas, quais são as vulnerabilidades desse grupo e quais são as potencialidades desse grupo? Como que você pode contribuir para que esse grupo avance? A partir das suas habilidades também, a partir do que você tem a oferecer. Não importa o tamanho do grupo, não importa qual é o território. A gente precisa aprender, antes de ter essa metodologia, a gente precisa aprender a fazer essa análise do que é esse cenário, o que eu tenho a meu favor, o que eu tenho contra, o que o coletivo tem de potencialidade, o que o coletivo tem de vulnerabilidades que precisam ser trabalhadas, o que esse coletivo tem, por exemplo, de organizações contrárias, de organizações favoráveis, como que se dá essa rede de relações? E aí eu consigo, né, pensar em como é que eu vou atuar diante de tudo isso, que metodologia que eu vou desenvolver. E, então, do ético-político, a dimensão ético-política vem do processo que a gente não é neutro, não tem neutralidade. Para ser neutro, a gente não poderia ter o posicionamento que a gente tem, se a gente é a favor de justiça social, e se a gente é contra a desigualdade social, lógico, não, pela lógica, né, nós somos contra o sistema vigente, contra esse paradigma vigente de exclusão e de desigualdades. Então, não dá para a gente poder se colocar no processo de neutralidade. E a dimensão técnico-operativa, que vem do processo de cada um de nós, quanto profissionais, saber quais são as nossas competências, o que é a nossa especialidade, o que a gente está sendo convidado ou contratado para trabalhar, para fazer. E que competências eu tenho, e como é que eu posso melhorar essas habilidades, e como é que eu posso ser cada vez mais estratégico a partir das habilidades que eu tenho, a partir do cenário, né, que eu faço essa mediação, essa atuação, né, para que a gente possa pautar esse fortalecimento social, para que a gente possa, a partir dos recursos que a gente tem, não importa quanto de recurso é, às vezes a gente tem, eu sei, a gente trabalha com isso há 20 anos, a gente tem uma sala até com uma janela sem ventilador, com poucas cadeiras, às vezes parece ter tão pouco, mas também muitas vezes só os diálogos que a gente começa, quando a gente começa a desenvolver os diálogos, quando a gente começa a perceber que as pessoas, que aquela comunidade, que aquele coletivo está se fortalecendo, está criando redes, né, está começando a se ver como uma potencial forma de enfrentar a situação, a gente vai vendo do que a gente é capaz. Eu tive uma experiência agora, recente, nesse processo da pandemia, vou contar para vocês, deixa eu ver o horário, senão depois, 1 hora já, eu já estou terminando. Eu só vou falar dessa experiência. Eu tive uma experiência nesse processo da pandemia, alguns alunos e professores na universidade, que eu também dou aula, aqui na UFBA, dou aula na residência em arquitetura e urbanismo, uma especialização, né, para educação, e eles convidaram a gente para poder fazer um movimento de auxiliar alguns territórios vulneráveis. E nós somos poucas pessoas, nós não chegamos, acho que a 15 pessoas, assim, poucos, né, alunos e professores. Mas dessa ação, dessa mobilização, nós conseguimos captar recursos para colocar pontos de higiene comunitária em 15 comunidades, tivemos 19 pontos de higiene, nós conseguimos levar alimento, doação de alimento para 5 comunidades, nós conseguimos desenvolver um material de comunicação, de cartilhas, não só sobre a questão da Covid, mas também na questão aqui, que é muito forte, a questão de zika, chikungunya, dengue, na proteção e como fazer para prevenir tudo isso. Então, assim, um grupo pequeno de pessoas, nós nos mobilizamos, eu falava, gente, a gente não sabe nada de saneamento, de água, e naquele momento as comunidades mandavam para a gente, olha, está faltando água, né? Não está chegando, a Embasa não está chegando com água aqui. E aí nós fizemos um manifesto, fomos para a defensoria, fomos para o Ministério Público, está faltando água nas comunidades, estamos numa pandemia, e isso gerou um movimento do próprio Estado, um movimento da defensoria, e aí no final eu olho, ainda não é final, a gente ainda está fazendo algumas atividades, mas hoje eu olho, né, tem 2 meses que a gente começou a fazer isso, 3, e eu falo, nossa, um grupo pequeno de pessoas, olha que a potência
né? Quando se juntam as pessoas que falam, nós vamos fazer o que não pode acontecer, o que não pode, né, se dar de desdobramento. Então, várias redes foram formadas. Eu vi que muitas associações de moradores, por meio do uso das ferramentas da internet mesmo, reuniões de Zoom, no Meet, vamos fazer reunião, e vamos conversar, e vamos fazer as propostas, e vamos atrás da defensoria, vamos atrás da prefeitura, vamos buscar os representantes. Então, uma mobilização, uma formação de redes que aconteceu ali, e veio de um grupo pequeno que não tinha recursos, gente, zero. A gente tinha recursos dentro da faculdade, lá da do nosso espaço, da nossa oficina, para fazer 2 pontos de higiene comunitária. E disso a gente começou a fazer e apareceu outras organizações querendo também contribuir, ajudar, e a gente conseguiu fazer uma outra ação que, para mim, eu sei que é pequena diante de que várias redes, várias pessoas também estão fazendo, que é muito válido, toda a rede de solidariedade é válida, até porque mostra que a incompetência do nosso governo é tão grande, né, que nós que somos pessoas físicas comuns conseguimos dar resposta mais rápida e melhor, né, e mais simples, né? Esse ponto de higiene comunitário não custa R$1.000, o poder público poderia ter feito isso em uma escala muito maior se tivesse interesse. Então, são soluções simples que a gente dá e que realmente não tem interesse da parte do poder público. Mas eu quis contar essa experiência para vocês para dizer que, na prática, a gente tem a teoria que a gente quer ter, a gente tem um posicionamento ético-político que a gente escolhe ter, mesmo diante de todas as dificuldades que eu sei que a gente enfrenta. E amanhã nós vamos falar sobre a questão teórico-metodológica. Agora eu vou ler aqui um pouco dos comentários, ver as perguntas e começar a responder para vocês, porque senão vai ficando bastante tarde. E eu sei que todo mundo aqui também, amanhã também vai trabalhar e a gente precisa responder todo mundo, tá bom? Vou olhar aqui. Pronto. Agora a gente põe o óculos. Bom, Regina, boa noite. Ana Zanola, muito bem-vinda. Josemar, aqui de Salvador. Você já foi convidado nosso no nosso curso, seja muito bem-vindo. Ellen Grace, Tânia. A Tânia disse que leu minha tese de doutorado e achou maravilhosa essa síntese. Obrigada, Tânia, obrigada por estar aqui. A Rosângela Magalhães, boa noite. Rosângela do Rio de Janeiro também é nossa aluna no curso Caminhos para a Elaboração de Projeto. Em breve a gente, inclusive, vai apresentar aqui alguns projetos, vamos convidar todos vocês para assistir. Márcia Borges, boa noite. Pamela, você pode falar um pouco sobre a cartografia social ou sugerir alguma leitura? Então, Pamela, essa questão das cartografias, elas têm vários nomes, né? Agora, a cartografia social, ela começou a ser usada para uma questão da leitura dos territórios vulneráveis, dos territórios quilombolas, de territórios culturais, que é uma leitura que é feita a partir de uma dinâmica com os moradores. Então, isso tem lá no nosso curso, assim, simplesmente explica o passo a passo, mas é uma cartografia que não é aquela do mapa que a gente recebe, né, da prefeitura ou pega no Google, mas da leitura das pessoas que moram naquele lugar e que a gente vai vendo quais são os principais potências, né, as vulnerabilidades, os pontos de cultura, de lazer, de esporte. A partir daí a gente consegue pensar as ações para essas comunidades. Então, a gente tem um artigo, eu acredito, sobre cartografia social, cartografias afetivas, acho que foi o artigo que ele escreveu. Tem também uma live que eu participei, eu acredito, não sei se está no nosso YouTube, mas está no da residência, da UFBA, sobre cartografias sociais também. E acho que esses 2 para começar, e aí depois a gente pode continuar dialogando. Mas é uma coisa que, se a gente parar para pensar, a gente já faz como um profissional da área social, só que de forma organizada. A gente abre o mapa, anda, caminha junto, faz várias oficinas, faz algumas oficinas de diagnóstico com o pessoal, vai junto com eles ver o local, para a gente poder compreender esse território, compreender essa dinâmica e conseguir também trazer, né, as propostas de atuação bem voltadas. Bom, espero ter explicado.
Livânia, boa noite. Ana Zanola, o objetivo coletivo é maior que as nossas linhas. Eu nem sei se era essa palavra que era para eu usar, mas na hora foi o que me veio, porque eu sinto isso muito o tempo todo, que no final de tudo sempre tem alguma coisa, tipo, eu não concordo porque eu não gosto dessa postura, eu não gosto dessa pessoa, eu não gosto desse processo dessa pessoa, então a gente para de pensar muitas vezes no que está sendo colocado ali e no que aquilo pode trazer para o coletivo e volta para a nossa disputa, né? Para as nossas questões dos nossos perfis, né? Das nossas características pessoais, dos nossos pontos de vista. A gente precisa compreender, gente, que pontos de vista, ideologia, são questões que são inerentes de cada um. E quando a gente começa a respeitar isso, tudo pode melhorar, tudo pode mudar. Então, outro dia eu estava numa discussão e começa uma discussão tipo, não, a questão do racismo estrutural é mais importante do que a questão da distribuição de renda, né? A questão do machismo, então a gente vai começar a discutir o que é mais importante, o que é menos importante e vamos parar de discutir o que é o essencial, que é essa desigualdade social que faz mal para todo mundo, né? E com todas essas questões colocadas, que, claro, elas são todas desdobramento, do meu ponto de vista, dessa grande desigualdade social. Então, às vezes, a gente precisa acolher mesmo. No serviço social, a gente tem essa coisa do acolhimento, né? De não julgar, de receber as pessoas e não ficar ali criando julgamento. Acho que a gente precisa fazer isso também do ponto de vista político, dos nossos posicionamentos políticos, acolher, né, a visão do outro. E a gente precisa aprender a ser democrático, a gente precisa, tem até um artigo lá no meu blog que eu falo, a gente precisa aprender a perder, para a gente conseguir ganhar. Né? Muitas vezes eu chego, às vezes eu vou para alguma reunião que a gente vai propor alguma coisa, eu vou lá com as ideias todas escritas, e eu saio de lá com outra coisa. Eu falo, nossa, que maravilhoso. Eu trouxe uma proposta, né, e ela cresceu, ela ficou outra coisa, ela ganhou um monte de coisa nova, ela tem outros olhares, agora ela é outra, não é mais minha, ela é nossa, é diferente. E muitas vezes eu fico assim, não sei vocês, mas eu fico 2, 3 dias recebendo ligação de pessoas falando que não gostou, porque mudou alguma coisa que ela não queria que mudasse, ela queria que fosse daquela cor, porque ela acha que era assim e pronto, porque se eu estou falando de meio ambiente tem que ser naquele tom de verde. Vocês percebem o que a gente fica criando, ao invés de avançar, ao invés de enfrentar a situação que está na nossa frente, a gente fica brigando entre a gente, disputando um monte de coisa, o nome de quem vai na frente, a cor de quem, a cor da logo, do cartaz, não sei o que, a gente fica nessa discussão maluca sem fim e não consegue avançar para realmente enfrentar isso que está nos afetando. Vamos lá, vamos continuar. Natália, adoro essa frase, Natália. Nunca duvide que um grupo de pessoas engajadas possa mudar o mundo, diz Margaret Mead, e querida Elisamar, uma das minhas estações favoritas. É a minha também, nossa, Natália, nossa estação favorita, que eu sempre acho que a gente pode começar alguma coisa nova. E às vezes você tá louca, né? Você vai começar com isso agora. Eu tenho um amigo meu que fala, ele é arquiteta, professora em São Paulo, ele fala assim, nossa, eu te acho louca de pedra, mas eu nunca falo isso quando você vem com as suas ideias. Depois, quando você começa a desenvolver, eu falo, bom, ela já foi. Mas porque se a gente consegue se juntar, se a gente consegue olhar com esse olhar meu, seu, nosso, é aquilo que eu falei, não é mais meu, já é nosso. E depois de nosso, já é de todo mundo. E tá tudo bem. E a gente fica feliz por estar contribuindo. Né? E eu acho que isso tem uma característica nossa, também bastante de perfil, que eu sinto, assim, de alguns momentos, de pessoas que têm dificuldade de soltar, né? Essa proposta foi minha. Tem que botar... Eu tenho que estar lá para explicar. E não foi para isso, não é esse o nosso trabalho. Eu sinto que o nosso trabalho é de semear, eu sinto que o nosso trabalho é chegar na comunidade, fortalecer as pessoas, dar as ferramentas, ensinar para elas o que elas precisam aprender para ficarem fortes, para ter autogestão, para ter resiliência e permitir que elas caminhem.
E não ficar ali monitorando aquele processo, tentando controlar, tentando ver. Isso é aquela atuação social do passado, de 1920. São 100 anos já passou. Entendeu? Agora o nosso olhar tem que ser outro. A gente tem que sentir-se feliz e pensar que nós estamos tendo sucesso profissional quando a gente vê uma comunidade prosperar, quando a gente vê uma horta comunitária acontecer e as pessoas lá fazendo acontecer, e você vai embora daqui um ano e a horta ainda está lá e as pessoas estão fazendo aquela horta acontecer, sabe? É isso que eu acho que incentiva, que inspira a gente. E não essa questão pequena de, mas eu comecei, se eu não estou aqui, então não pode continuar. A gente precisa rever isso, às vezes com a gente também, né, quando tem essa postura. Vamos continuar. A Maristela falou que a aula está maravilhosa, podemos estender noite adentro. Olha, Maristela, podemos, mas amanhã a gente tem outra, né? E eu até mandei para vocês aí um formulário, umas 3 perguntas que eu quero preparar a aula de amanhã, já respondendo um pouco, né, das questões que vocês têm enfrentado no contexto de vocês, já trazendo para a nossa aula, dentro dessa questão da dimensão teórico-metodológica, as questões de vocês. E é realmente um grande prazer, toda vez que eu estou aqui com vocês, também eu começo a falar, não paro mais. A Ana Paula, que é minha assistente, fica aqui me cutucando, tá ficando tarde. Mas ela sabe que eu começo, aí fica difícil parar, mas é sempre um grande prazer trocar com vocês. E vocês podem ter certeza. Eli, meu querido, boa noite, a gente não vai estender. Elisa, o que pode ser feito para dizimar, já vem a questão de dizimar, os políticos para que eles possam ser, para que a gente possa ter um país melhor. Eli, essa sua colocação é uma resposta bem delicada, né, que a gente precisa refletir bastante também. Sobre essa construção social que nós estamos inseridos, né? E como eu disse, né? Como a gente dá um passo para frente, às vezes dá 10 passos para trás. Como nós, quanto sociedade, lembra que eu falei que no começo dos anos 2000 a gente se mobilizou e passamos a ter várias arenas participativas e muitos segmentos envolvidos, muitos segmentos sociais fortalecidos, e parecia que naquele momento a coisa ia acontecer, ia pegar, né? Mas eu acho que não era interesse das grandes elites, porque se isso acontecesse, mudava esse paradigma que a gente está nele há 100 anos. E ali, de repente, aquilo ruiu. E me espantou essa questão de que a nossa organização social, as nossas mobilizações, os nossos movimentos sociais estavam tão fragilizados a ponto de não sustentar, de não enfrentar aquele processo. Mas nós fomos fragilizados por essa cultura nossa, por essa cultura da captura dos interesses, do tomar lá da cá, do balcão de negócios, né? Foi eu diria uma armadilha, né? Que as pessoas foram caindo, não tinha fôlego mais para você fazer aquele processo de enfrentamento. E as populações mais vulneráveis, aí eu quero lembrar uma fala de Milton Santos. Milton Santos dizia que a classe média é a única nesse país que pode realmente trazer uma mudança. Quando ele diz classe média, diz que as pessoas têm acesso à educação, à cultura, isso inclui todos nós que fizemos uma universidade. Mas que a classe média não quer direitos, ela quer privilégio. Então, vai se mantendo a coisa como está. Porque a gente precisa pensar que na base da pirâmide, as pessoas que hoje não sabem o que vai jantar, eu não vou poder fazer uma discussão com elas, com essas pessoas, sobre a questão do contexto político, sobre a questão da corrupção, sobre a questão de como esses políticos estão, essas legislações, né, esses retrocessos todos. Não dá para a gente ir por esse caminho, vocês percebem? Quando a gente fala aqui da questão teórico-metodológica, alguém me perguntou esses dias, foi na live que a gente teve essa semana passada, o que aconteceu comigo, que eu saí, voltei um pouco, me distanciei um pouco do serviço social, depois eu voltei. E eu falei, gente, é porque eu não senti essa conexão, porque não adianta só falar de desigualdade, de exclusão social e não conseguir trazer isso para a minha metodologia. Não adianta chegar numa oficina de um bairro extremamente vulnerável e começar a falar das elites dominantes do capitalismo periférico. As pessoas não entendem nada, não é esse o processo.
Percebem? Então, assim, como que a gente vai acabar com isso? Só existe uma forma, que é de baixo para cima. E esse de baixo para cima, já que a gente já tentou, lembrando que a gente já viveu o processo da legislação. A legislação é a favor dos direitos humanos fundamentais, a legislação garante acesso universal aos direitos sociais, aos direitos políticos, à moradia, à saúde, à educação, está tudo na lei. Então, do ponto de vista de lei, a gente já tem tudo lá escrito. Do ponto de vista dos processos, a gente também tentou, a gente está numa democracia, mas teve um processo de participação muito grande em um dado momento. Mas o que aconteceu? Por que foi tão frágil? Por que não se sustentou? Por quê? Porque aquilo que a gente falou agora há pouco, porque a gente não tem visão de coletivo. Qualquer negociação que resolva um problema pessoal de um grupinho, de um segmento, ou às vezes de uma pessoa, cai por terra os objetivos daquele coletivo. E enquanto a gente não compreender isso, nós vamos continuar caindo nessa mesma armadilha de achar que vai algum dia surgir um grande herói, um estadista, para poder trazer a ética para a vida das pessoas. Não é esse o processo. Então, a gente nós todos que estamos lá na ponta fazendo esse trabalho, a gente precisa realmente pegar esse jeito que a gente pegou agora de falar, espera, né? A população precisa aprender a se posicionar e continuar com esse trabalho nessa linha, porque não existe outro jeito, gente. Não tem mágica, né? E não tem salvador da pátria. Pelo menos eu não acredito que tenha. Se alguém acreditar, tudo bem, mas eu não acredito. Né? Não é uma questão de sistema. A gente não é só de sistema, né? A gente fala, é o sistema capitalista, sistema... Mas também, se você for olhar outros países, sistema socialista, comunista, você vai vendo que depende muito desse posicionamento das pessoas, de como as pessoas se engajam, se envolvem, de como elas defendem os seus direitos. Você tem países que os orçamentos são a nível de bairro, de território, cada território discute como vai ser gasto, investido o orçamento daquele território. Agora, isso foi um enfrentamento, foi uma luta daquelas populações para chegar nesse ponto. Né? E a gente tem isso. Uma vez eu fui dar uma oficina aqui numa cidade, foi em São Paulo. Não vou lembrar o nome da cidade agora. Mas foi tão engraçado, porque eu cheguei e perguntei, tinham vários vereadores, eu perguntei como que era a participação deles, e uma assessora falou para mim, Elisamara, eles estão todos vindo na audiência, vão todos assistir sua audiência, tudo vereador de primeira viagem, porque a cidade ficou pé da vida com o processo que teve aí de corrupção e decidiu não reeleger nenhum vereador. Agora, vocês imaginam o que aconteceu? Veio um monte de vereador novo, os outros que não foram reeleitos estão fora, e esses que chegaram vão pisar na bola? Não, vão andar muito, né, um pouquinho mais diferente, porque sabe do que a população já decidiu que é capaz de fazer. Vocês percebem onde está o poder de verdade? Não é na mão desses caras. A gente precisa prestar mais atenção nisso. Bom, mas para responder vocês, a gente não vai dizimar ninguém, tá? A gente vai aos poucos mudando, trazendo as nossas estratégias e vamos colocando esse povo para fora, porque já deu para eles, né? Já acabou o tempo deles. Vamos ver o que mais aqui. Ministério das Cidades. Você acha possível... Tânia Costa pergunta. Elisa, você acha possível, no futuro próximo, resgatar a perspectiva de uma habitação social nos moldes que se pensou naquele momento que foi criado o Ministério das Cidades? Então, Tânia, eu acho que muita coisa do Planab pode ser aproveitado. Então, por exemplo, a questão dos subsídios, que previa o índice de subsídio por faixa de renda. Então, tem muitas coisas do Planab que são atuais, que realmente podem ser aproveitadas. Agora, eu não vejo no futuro próximo uma ação de investimento na política de habitação. Eu vejo um movimento no cenário brasileiro de um investimento em regulação fundiária, que não estamos falando daquela completa de urbanização, né, mas de um processo como
eu estou especulando, tá, gente? Porque eu fico ouvindo, às vezes, vendo as discussões que está tendo de alguns grupos, de conselhos lá em Brasília, como, de repente, um cartão reforma para cada família resolver seu problema da casa, essa questão sanitarista também que a gente está vivendo. Então, todo mundo precisa ter um banheiro, precisa ter água em casa, e isso, de repente, pode ser resolvido com a ação de cada família. Agora, nesse cenário que nós estamos hoje, com este governo, eu não vejo possibilidade de grandes investimentos na política de habitação. Agora, o Plano Nacional de Habitação, o Sistema Nacional de Habitação, ele não foi criado para morrer em 5 anos. Ele tem uma estrutura de gestão e de aplicação que pode ser feita aí nos próximos 50 anos, como é o caso também do saneamento básico. Então, vamos aí esperar com esperança de que a gente tenha uma mudança, né, nos nossos caminhos políticos do Brasil. Verdade, ele concordou comigo, a gente não vai matar ninguém, tá ótimo. Pois é, Tânia, a gente tem o Estatuto das Cidades, tem o Fundo Nacional de Habitação, tudo que a gente foi construído. O Estatuto da Cidade ele vem de uma construção de mais de 10 anos, né? O Fórum Nacional de Reforma Urbana começa na década de 70, e tudo isso foi uma energia empenhada, não só por movimentos sociais, por movimentos de moradia, mas por técnicos como nós, né, que participamos de várias dessas discussões, que colocamos nosso tempo, que militamos nessa questão, e tudo isso é fruto, né, do que se construiu. E agora a gente está enfrentando um processo de garantir que isso possa ser implementado, né? De repente, quem sabe no futuro próximo, assim espero. Ou até melhor, né? Espero que possa surgir possibilidades de... Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta da Pamela. Caminho à construção e unidade popular. É isso, Pamela. Se a gente não começar de novo, acho que a gente nunca parou, né? Desculpa falar começar de novo, mas a gente voltar, mas que dá um cansaço, né? Porque parece que a gente fez isso há tanto tempo e agora tem que começar a parecer que agora ia para um outro patamar e a gente volta a dar um passinho para trás. É importante a gente fazer essa reflexão, né? Voltar nesse lugar de ver, não perder nada do que já foi feito, todo esse processo que a gente, inclusive, passou no país, todo esse processo democrático, todas essas construções, essas mobilizações, tem muita potência aí, tem muita potência que está ali, que está pronta, né, para poder vir para fora, para poder vir para esse enfrentamento. Então, eu acredito que a gente volta, faz uma reflexão crítica, né, coloca na mesa essas questões que a gente enfrenta, que são relativas às nossas linhas de cada dia, digamos assim, e comece esse processo de construção coletiva, de construção popular. Esse, do meu ponto de vista, é o único caminho. As pessoas conseguirem se unir em torno de algumas questões que são centrais para aquela comunidade, inclusive nos trabalhos sociais de vários que eu participei, eu noto muito isso. Às vezes você quer fazer uma coisa, está lá com um objetivo, vai trabalhar, por exemplo, a questão de resíduos sólidos, do lixo e tal, e você não consegue engajar. E aí, daqui a pouco, é uma coisa que não é nada a ver com aquilo, é, por exemplo, uma sinalização de uma rua que está incomodando, e aquilo mobiliza, vem todo mundo quer conversar, todo mundo quer se engajar, quer fazer. Aí as diferenças desaparecem, as pessoas só querem resolver aquilo. Então, acho que a gente precisa procurar essas questões que mobiliza, que engaja, para mostrar para as pessoas que o resto está tudo bem, a gente vai aos poucos aprendendo a se respeitar, a gente vai aos poucos aprendendo que o meu espaço é o meu espaço, do outro é o outro, se eu não gosto do jeito que ele fala, eu respeito a fala dele, mas eu não retruco, eu coloco a minha posição também de uma forma mais gentil e a gente vai conseguindo, né, trilhar este caminho. Deixa eu ver o que mais aqui. Obrigada, Pamela. Eu realmente acredito nisso. É isso de baixo para cima mesmo.
Bom, gente, acho que acabou de perguntas aqui, mas também a gente já está, né, às 21h20. Eu quero agradecer vocês. Se não quiser, mas tem mais pergunta aí? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Eu quero lembrar vocês de... Obrigada, Eli. Eu quero lembrar vocês daquelas perguntas que a gente mandou para vocês responderem para a nossa aula de amanhã. E eu quero agradecer vocês, o tempo de vocês aqui, a troca, todas as perguntas que foram feitas. E é assim que a gente vai, eu aprendo com vocês, eu ensino e eu aprendo, e assim a gente vai crescendo juntos. E quem ainda não me conhecia, sejam muito bem-vindos ao projeto Multiplicação Social. Eu acredito que todos nós temos aí uma grande missão no protagonismo dessa construção do país que a gente quer. E por mais que a gente está atravessando tudo que a gente está atravessando, eu acredito que as janelas dentro desse processo de pandemia, dentro dessa situação de crise, as janelas de oportunidades que a gente precisa aproveitar e engatar ali outros processos, outras atividades, outras reflexões, para que a gente, né, mude pelo menos dê mais alguns passos, né? Se posicione, mude nossa forma de estar posicionada aí nesse grande game aí, que é lidar com essa gestão conservadora e com todo esse sistema. Então, eu vou ficando por aqui e esperar vocês amanhã, né? Espero vocês amanhã às 8 horas. Tânia, muito obrigada também, muito obrigada, Eli, muito obrigada a todos os meus alunos que estiveram aqui, muito obrigada a todos vocês que não me conheciam, mas que também confiaram e vieram aqui ver essa aula. Eu fico realmente muito contente. E amanhã a gente tem um encontro aqui às 8 horas de novo e eu espero vocês, tá bom?